Olá, é um prazer poder me dirigir a você, querido, querida, líder de pequeno grupo. Que momento especial! Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens curtas, mensagens bem breves para os nossos líderes, líderes de PG especialmente, e queremos com todo carinho levar essa palavra para você. Bom, como é uma série breve, curta, e como também é uma série que você está aí acompanhando através de um vídeo, eu quero ir bem direto ao nosso assunto, ao nosso ponto hoje. Eu espero que você faça um ótimo proveito deste vídeo. Eu espero mesmo que você absorva, assista, se coloque de verdade. Pastor, sobre o que o pastor vai falar? Sobre liderança, sobre a função, pastor, que eu desempenho dentro da igreja, o meu papel de líder. Não, eu escolhi começar com o meu início, por uma das bases do cristianismo, uma das bases do evangelho. Vamos, obviamente, entrar nos méritos da liderança, mais para frente, o papel do líder, tratar coração dos nossos líderes, a liderança é exemplo de Jesus e assim por diante. Mas hoje eu escolhi realmente conversar com vocês sobre a graça. Como eu disse, é um dos assuntos centrais na Bíblia. A graça de Deus. A graça, gente, é um dos assuntos mais sensacionais. Eu acredito que a compreensão da graça vai gerar coisas poderosas nas nossas vidas. A compreensão da graça, do amor de Deus, da cruz, da salvação que Deus nos estendeu através de Jesus Cristo, vai tanto nos aproximar de Deus, nos levar a amá-lo, como também nos levará a nos aproximarmos das pessoas. Uma vez que eu compreendo o amor de Deus, este amor, esta compreensão vai, obviamente, levar a compartilhar isso com os outros, a dividir isso com os outros, isso será inevitável. Eu quero ler, não vou me demorar, mas eu quero ler Lucas capítulo 7, em especial verso 47, a situação aquela, você deve lembrar, em que um fariseu convida Jesus para jantar. Jesus estava lá, todo mundo na mesa, e uma mulher, a Bíblia diz, pecadora, entra, ela trazia um vaso de alabastro, um vaso com um perfume caríssimo, um unguento, um perfume caríssimo. Ela entra, se prostra, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca os pés de Jesus com seus cabelos e o unge com aquele perfume. O fariseu vê aquilo e julga a mulher, julga Jesus. Se este fosse profeta, saberia quem é esta mulher. E na sequência Jesus então conta uma história sobre dois credores, um que devia um tanto de dinheiro e o outro que devia 10 vezes mais, e ambos são perdoados. E a pergunta que Jesus faz é: qual amará mais aquele que o perdoou? E a resposta foi: aquele que foi perdoado da quantia maior, aquele que devia mais, será mais agradecido. E aí chegamos especialmente aí no verso 47. Lucas 7, verso 47 diz assim: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Na NVI diz: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa história, gente, é sensacional. Para mim, esta é uma história que sintetiza muito bem o conceito da graça. E ela mostra que quando você entende a graça, entende aquilo que Jesus fez, ou que Deus fez em Jesus por nós, você nunca mais é o mesmo. A sua vida não é mais a mesma. A sua resposta diante do amor de Deus é uma resposta de entrega absoluta. Graça significa favor imerecido. Graça é quando Deus, um Deus absolutamente santo, perfeito, reto e justo, concede ao homem perdão, concede ao homem salvação, coisas que o homem, em hipótese alguma, mereceria. Bem, isso pode parecer simples, Deus nos conceder o seu perdão pode nos parecer simples, mas não é. Na verdade, não é nada simples. Para início de conversa, como eu disse, Deus é santo.
Deus, ele é justo, absolutamente correto, reto. Né? Este é um dos atributos de Deus: retidão, justiça, santidade. Né? Como justo juiz, como alguém perfeito, santo, Deus obviamente não pode tolerar o mal. Deus é justo juiz. Ele não pode admitir o mal, não pode admitir a maldade. Agora, isso é uma coisa boa, sim ou não? Com certeza, né? É uma coisa muito boa. Seria terrível saber que este universo foi criado e é governado por um Deus injusto, né? Ou um Deus que tolera a maldade, ou um Deus que fosse mal. Não é verdade? É um Deus onipotente, todo-poderoso, que fosse mal. Seria completamente desastroso, completamente terrível. Seria uma coisa pavorosa. Então é bom que Deus seja justo, né? Que Deus goste das coisas certinhas. Mas isso acarreta um grande problema. Um problema muito, muito sério. Se Deus é justo, gosta das coisas, né, certinhas, o que Ele faz conosco? Você percebe o dilema aqui? Deus é justo. E isso é uma coisa boa. Agora, nós não somos. Nós somos maus. Então o fato de Deus ser justo também é terrível. É assustador para nós. Porque nós não somos justos. Né? Nós não somos bons, nós somos maus. Né? A santidade de Deus, a sua perfeita santidade, a sua perfeição, exige absoluta santidade. Sabe? E ela não admite nada, nenhum desvio sequer. Nenhuma palavra, nenhum pensamento, nenhum sentimento errado. Nada. E você sabe, nós fazemos isso o tempo todo. Né? Davi diz no Salmo 51, no verso 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos com o pecado, gente. Pecamos, né, em nossos pensamentos, pecamos inclusive ao pensar que não temos pecado. Se você pensou que não é um pecador, você já pecou. Né? Em Romanos 3 diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Bem, o que Deus faz então conosco? Deus tem que tomar uma providência, você não acha? Nós somos maus, nós somos, né, tortos, nós somos cheios de pecado. Veja, né, nós estamos aí indignados, nós brasileiros, com o nosso judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque aqueles juízes estão mais para advogados de bandidos do que para juízes de fato. Né? Eles estão mais para advogados de bandidos do que para pessoas colocadas ali para fazerem cumprir a lei, cumprir a Constituição, fazerem de fato justiça. Nós ficamos indignados, né? Porque os corruptos, poderosos, não são punidos. Né? Esses juízes, eles são taxados, os juízes do Supremo, né, de corruptos, vis, baixos. Nós os culpamos por todos os males da sociedade, por causa da sua falta de justiça. Então veja, se Deus é justo, né, Ele também tem que fazer alguma coisa com o mal, né, com o malfeitor. Sabe? Ele não pode fazer vista grossa, senão ele não seria justo. Né? Senão ele seria como o nosso Supremo Tribunal Federal. Provérbios 17:15 diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Né? Então Deus tem que fazer algo. Mas o problema é que nós somos os vilões nesta história. Deus é justo, Ele não inocenta o culpado, jamais, diz a Bíblia. Né? Sabemos também que Deus é amor, Ele nos ama. Né? Este é outro atributo de Deus. Mas na outra ponta estamos nós, os pecadores, dignos de toda a condenação e juízo por causa do pecado. Que dilema! É o que Deus faz, o que Deus fez. Romanos 3:23 ajuda a gente a decifrar este quebra-cabeça. Paulo ali diz no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz, Deus nos justificou. Né? Olha o problema aqui, todos pecaram, todos são pecadores, né? No entanto, estes que pecaram, estes que são pecadores, que foram separados de Deus, agora estão justificados. Né? Como que pode ser isso?
Como pode Deus ser justo e justificar pessoas perversas, malignas, maldosas? Né? Tem duas palavrinhas aqui neste texto muito, muito importantes, que são chaves. A primeira está no verso 24, e é a palavra redenção, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção é uma das palavras mais importantes da Bíblia. Redenção significa pagar o preço. Dá a ideia de uma pessoa que foi aprisionada por causa de uma dívida, né, que foi capturada e que se tornou escrava. Mas alguém vai e este alguém paga a dívida dessa pessoa, né, e liberta esta pessoa. Isso significa redenção. Você e eu éramos prisioneiros, éramos escravos, éramos cativos, mas nós não éramos vítimas. Né? Você era escravo por causa do seu próprio pecado. Né? Eu era escravo, era cativo, era devedor por causa do meu próprio pecado. Né? E para que fôssemos perdoados e salvos, um preço teria que ser pago. E Cristo pagou. Você sabe disso, Cristo pagou lá na cruz este preço. E este preço, gente, ele foi pago para Deus. Aqui é importante corrigir uma ideia. A dívida não foi paga para o diabo. Nós não éramos escravos do diabo. Não, nós éramos escravos do nosso próprio pecado. E a dívida foi paga para Deus. Nosso problema era com Deus. A nossa dívida, a dívida, né, do homem era com Deus. E Jesus veio e pagou esta dívida. A verdade, gente, é que Deus nos salvou dele mesmo. Né? A justiça de Deus, um Deus santo, justo, reto, exigia a nossa condenação. Né? O próprio Deus, a própria justiça de Deus. E é aí que entra Jesus. Deus, né, porque nos ama, Deus, porque não nos queria ver nessa situação, Deus mesmo envia o seu Filho Jesus Cristo. Voltando ao texto de Romanos 3, tem mais uma palavra-chave. Eu falei que são duas palavras. Uma é redenção, pagar o preço. Jesus pagou. Né? Continuando, né? Este texto diz, pois todos pecaram, o texto já dizia, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, o verso 25 vai dizer, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. A palavra propiciação, o que significa? Talvez, sabe, a palavra mais importante da Bíblia. Né? Propiciação significa ser propício, ser favorável. Se refere, gente, ao sacrifício que é feito para satisfazer a justiça de Deus. Deus é justo, absolutamente, né, justo, santo. Sua justiça é completa, elevadíssima. Ele não pode tolerar, né, nenhuma espécie de mal. Né? E propiciação se refere ao sacrifício exigido para satisfazer esta justiça, a justiça de Deus, que é absolutamente santo. Né? E que ao satisfazer a justiça de Deus, este sacrifício aplaca a ira de Deus, apazigua a ira de Deus. Propiciação. Quem é este sacrifício? Jesus Cristo, nosso Senhor, foi este sacrifício. Jesus Cristo ali na cruz, né, sofreu, levou sobre si toda a ira de Deus. Né? Propiciação, a medida exata necessária para satisfazer completamente a justiça de Deus. Jesus, Filho único, amado, perfeito, santo, sem pecado, morrendo na cruz por causa do pecado. Isto apaziguou a ira de Deus. Né? Isso satisfez a justiça de Deus. Né? Eu falei da graça, que significa graça, né? Favor não merecido. Deus nos estendendo o seu favor, sendo propício a nós, nos perdoando, mas não porque o pecado ficou impune, sabe? Não porque Deus simplesmente fez vista grossa, varreu, né, a sujeira para debaixo do tapete, como a gente fala. Não, não. Deus não precisou ser injusto, né, para ser misericordioso. Deus não feriu, gente, nenhum dos seus atributos.
Ele continuou justo e continuou misericordioso. O detalhe é que a sua ira, pessoal, recaiu sobre alguém. Sobre quem? Sobre Jesus. Sobre seu Filho, único, santo, perfeito. Né? Todo mundo que já foi para o céu no passado, né? Ou que irá para o céu um dia, eles chegarão lá por uma única razão: o Cordeiro que morreu no Calvário. Né? Há uma expressão que diz, não existe nada de graça, e é verdade. Né? A gente diz, somos salvos pela graça. Esta graça é graça para nós, mas ela custou muito caro. Alguém pagou a conta. Né? Na cruz, né, de Jesus Cristo, vemos a manifestação tremenda e única da completude dos atributos de Deus. Deus é justo, Ele tem que condenar o nosso pecado. Deus é amor. Então ele se torna homem e em seu Filho vive uma vida perfeita como homem, vai até aquele madeiro, no madeiro os pecados do mundo todo são lançados sobre ele e toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus que nós merecíamos por causa do pecado, cai sobre as suas costas, cai sobre as costas de Jesus. Isto é propiciação. A medida exata necessária para satisfazer completamente a justiça de Deus. Esta medida foi seu próprio Filho, santo, sem pecado, totalmente inocente, morrendo na cruz. Depois de sofrer, Jesus disse, está consumado. Isso quer dizer que ele fez aquilo que foi exigido para satisfazer a justiça de Deus contra a humanidade. Ele pagou o preço por completo. Por completo. É muito importante que você entenda isto, querido. Nossos pecados não foram expiados simplesmente porque os romanos bateram em Jesus ou pregaram Jesus na cruz. Nossos pecados foram expiados, porque naquela cruz Jesus pagou o preço que a justiça de Deus, um Deus absolutamente santo, reto, justo, requeria. Isaías 53:10 diz, todavia ao Senhor agradou morrê-lo. A ira de Deus, de um Deus absolutamente santo e todo-poderoso, esta ira que devia ter caído sobre você e eu, caiu sobre seu único filho, seu filho amado. Deus fez isto para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos receber o perdão, para que tivéssemos a possibilidade de voltar para Ele. Quando você entende a graça, a sua vida muda. A sua maneira de olhar para Deus muda completamente. Sua resposta ao amor de Deus muda completamente. Principalmente porque Deus fez tudo isso a partir dele mesmo. Não foi a partir de nada que nós tenhamos feito. Nada que pudesse fazer com que nós merecêssemos. Por isso que eu li o texto de Lucas 7:47. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que significa? Quando você entende do que você foi perdoado, a dívida que você tinha e que foi paga por Jesus, do que você foi livre do inferno, da ira de Deus, entende o que Deus fez, você vai amar. Você vai amar, inevitavelmente você vai entregar tudo. Por causa da gratidão que você sente, você vai render tudo a Deus, por causa desta gratidão. Tem um exemplo e eu quero terminar com este exemplo. Pense numa faculdade, numa aula específica dentro da faculdade de engenharia, por exemplo. Vamos imaginar a teoria das estruturas, uma matéria dificílima. Vamos pensar que você está no seu primeiro dia de faculdade, primeiro dia de aula. Você tem 4, 5 anos, não sei. Você está diante dessa matéria, teoria das estruturas. O professor chega na sala, todo mundo está tenso, afinal uma aula muito difícil, primeiro dia, e quando o professor chega, ele diz assim, pessoal, eu estou dando 10 para todos vocês, eu estou aprovando todos vocês, eu estou passando todos vocês, não só esse ano agora, o primeiro ano, o primeiro período, o segundo período, todos os períodos da faculdade, de toda a faculdade de engenharia. O que você falaria? Uau, que incrível! Nossa, o que esse professor fez, de fato, é incrível, Só que, deixa eu te falar, tem duas maneiras que você pode agir, que você pode reagir, Você pode olhar para aquilo, levantar da sua cadeira, pegar o seu caderno
e sair pela porta, e antes de sair jogar seu livro na lata de lixo, e dizer, bom, então por que eu vou ficar sentado aqui? Eu não preciso assistir aula, uma vez que eu já estou passado mesmo. Né? Você pode reagir assim. Né? Ou você pode olhar para tudo e dizer, bom, é agora que eu vou me dedicar a essa matéria. É agora que eu vou realmente me concentrar em aprender. Né? Eu não tenho que provar nada, eu não tenho que fazer prova. Eu não tenho exames, eu não tenho trabalhos para entregar. Né? Eu só tenho que me dedicar a aprender sem pressão. Sabe, querido, é isso que Deus fez em Jesus. Né? Não tem nada que possamos fazer para merecer a salvação. Foi de graça. Jesus se entregou. Mas uma vez salvos, uma vez que Deus fez isso. Agora, que resposta, né, nós vamos dar? Podemos pegar o livro, jogar na lata e sair pela porta. Né? Podemos fazer de conta que nada aconteceu. Né? Agora, podemos também olhar para tudo e dizer, um Deus assim é digno do nosso amor. Né? É digno do nosso amor. O que fazer, né, diante, né, de tanto desse gesto de amor? Só me resta me entregar. É um amor assim, um Deus assim, só me resta amá-lo, viver para Ele completamente. Essa compreensão, sabe, da graça vai me envolver. Eu vou amar Deus, eu vou buscá-lo, eu vou atrás das pessoas, eu vou querer levá-las para Deus também, sabe, eu vou querer ir atrás dos meus discípulos, ajudá-los, eu vou entregar os meus dízimos, vou querer viver uma vida santa, não é por uma obrigação, não é para conseguir alguma coisa, não, eu vou fazer porque Ele já fez por mim, Ele decidiu me salvar, né? Como eu entendi que eu fui perdoado, do quanto eu fui perdoado, né? Quando eu entendo o custo que o meu perdão gerou, o que Jesus fez, eu vou fazer agora tudo, eu vou responder sempre em gratidão, sempre em amor. Nada vai ser por obrigação, tudo vai ser sempre por uma resposta ao que Deus já fez por mim, uma resposta ao amor de Deus. E isso é incrível. E eu espero que essa compreensão mova a sua vida. No Evangelho é assim, por causa da graça, tudo é assim. Não fazemos para merecer, para ter qualquer coisa de Deus, para obter. Fazemos porque já temos, já alcançamos, Ele já fez por nós. Então nós queremos amá-lo. É a maneira que respondemos. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa expressão tão incrível do teu amor, a graça. Senhor, sem esta graça, nós não poderíamos orar agora, não estaríamos aqui. Sem esta graça, não valeria a pena viver. De fato, a tua graça é melhor que a vida. É melhor que a vida. Deus, que possamos compreender esta graça, nos entregar a Ti em resposta, como aquela mulher que entregou tudo, que não olhou para quem estava naquela sala, que não fez conta da vergonha, que foi lá, não fez conta do seu passado, simplesmente chorou, lavou os pés, tirou suas lágrimas, enxugou com o seu cabelo e depois entregou aquele perfume valiosíssimo como uma entrega, uma resposta, um gesto de entrega da sua vida, que assim vivamos também. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem entende do que foi perdoado, vai amar. É a minha oração por cada um. Por cada um que está aqui me ouvindo, cada um destes líderes, em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido. Acompanhe a gente. Nós vamos sempre estar enviando vídeos específicos para os nossos queridos líderes, para você. Espero que isso te alimente e que você compartilhe essa verdade. Deus abençoe você.